Boa noite, amados irmãos. Que esse tempo seja um tempo muito oportuno nas nossas vidas, que possamos valorizar esse tempo e buscar realmente conhecimento e disposição para servir ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, onde nós lemos: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai querido, porque tu nos dás essa oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra. Que esse tempo seja um tempo oportuno, que nós possamos alcançar, ó Deus, o aprendizado que precisamos para continuar a perseverar no teu caminho. Fica conosco, Pai. Abençoa a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os estudiosos do comportamento humano dizem que o caráter e a conduta começam na mente. Nossas ações são afetadas pelas coisas que habitam nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo nos adverte e adverte seus leitores para se concentrarem nas coisas que resultarão na vida correta e na paz de Deus. E quando ele, no versículo 8, ele faz uso do pronome definido tudo, ele dá asas à nossa imaginação para pensar e não nos limitar, mas ir além em busca de algo que nos fará capazes de alcançar um viver próspero e feliz. Tudo que é verdadeiro encontra-se em Deus. 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tudo que é verdadeiro encontra-se em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Nós lemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aí nós vemos também que tudo que é verdadeiro encontra-se no Espírito Santo. E João capítulo 16, versículo 13, nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Tudo que é verdadeiro encontra-se na palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante observar que o homem tem buscado encontrar a verdade, mas infelizmente ele tem buscado em fontes esgotadas, em fontes que não lhe dá realmente o subsídio suficiente para poder encontrar essa verdade, descansar e viver em paz. O que Paulo sugere quando no versículo 8 elenca e mostra aos filipenses algumas situações. Interessante que quando meditava, quando estudava, preparava esse estudo, eu pensei que tudo veio de acordo com a necessidade que estamos vivendo. Mas ele usa alguns termos, né? Tudo que é respeitável ou honrado em algumas traduções. O termo significa digno de respeito. Os cristãos devem meditar em tudo aquilo que é digno e de respeito e adoração, ou seja, o sagrado em oposição ao profano. Romanos 13 a 14, nós lemos:
Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. Irmãos, esse apelo é um apelo veemente para que nós cristãos, para que nós que alcançamos uma novidade de vida, busquemos realmente um tempo para santificar as nossas vidas, para buscar propósitos que nos levam a viver o Evangelho com excelência, para que nós possamos estar dando tudo o que temos de melhor para o Senhor do Reino. Aí ele usa outro termo, tudo que é justo. Paulo quis dizer tudo que é certo. O cristão tem de pensar em harmonia como padrão divino de Deus de santidade. E nós sabemos isso, que a cada momento, a cada dia, nós precisamos andar em novidade de vida, caminhar mais para perto do Senhor e alcançar, com certeza, esse padrão de santificação. 1 João, capítulo 2, versículo 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aí o apóstolo Paulo vai e usa algum outro termo, uma outra frase. Tudo que é puro, o que é normalmente limpo e imaculado, porque os puros verão a Deus. Mateus 5,8 nos diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu acredito que tudo que ele está sugerindo para os irmãos de Filipos não é nada que não se pode alcançar. E tudo isso também nós podemos transportar para os nossos dias. Aí ele diz, tudo que é amável. O termo grego quer dizer agradável ou afável. Por interferência, os cristãos devem concentrar-se no que é bom e agradável. E nós sabemos disso. Sempre para a nossa vida pessoal, nós buscamos os melhores projetos, nós buscamos as melhores coisas, nós queremos sempre estar evidenciando tudo o que há de melhor. E em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo nos exorta a amar e ele mostra os benefícios que nós temos quando somos conduzidos pelo amor. Tudo que é agradável. Efésios 4, 29. Ele nos exorta assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim, transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu acredito que nós temos palavras essenciais, palavras certeiras para o coração daquelas pessoas que estão vivendo em crise, para aquelas pessoas que estão distantes, que vivem na escuridão, sem Cristo e sem salvação. Então que o nosso falar realmente deve ser assim um falar que venha causar, venha impactar e venha transformar a vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, continuando aí nessa asa à nossa imaginação, ele nos leva a pensar tudo o que é de boa fama. Você já parou para pensar nessa frase? O que é altamente respeitado ou de boa intenção, ele queria dizer à igreja de Filipos. Refere-se também ao que é, em geral, bem conceituado no mundo, como a bondade, a cortesia e ao respeito pelos outros, características que devem ser marcantes na vida do cristão. Valores que em tempo da pós-modernidade estão se perdendo, não é? Não há mais tanta cortesia como antigamente. Hoje as pessoas vivem o momento e não estão atentando para a cortesia, para o respeito que devemos dispensar àqueles que nos rodeiam. E o apóstolo Paulo ele vai mais além. Ele usa a frase em mim, no versículo 9. Paulo quis dizer aos filipenses que tinham de seguir a verdade de Deus proclamada, juntamente com o exemplo dessa verdade vivida por ele, diante deles.
Então ele fala, olha, presta atenção, veja a minha vida antes e depois de conhecer a Cristo. É isso que eu quero, é isso que eu sugiro que vocês estejam buscando. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Nós temos aqui um dever espiritual. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, irmãos, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, a nossa oração deve ser ao Deus soberano para que Ele nos faça exercitar, que Ele nos faça perseverar na fé que um dia nós alcançamos, que um dia nos tirou das trevas, que nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, pensemos nisso. Estejamos com certeza valorizando a liderança da nossa igreja, vivendo tempos difíceis, se esforçando o máximo para que essa comunhão não seja totalmente quebrada, mas que nós possamos buscar, né? Então, ao invés de criticar, vamos orar, vamos olhar para o exemplo que essa liderança nos traz. Aí ele fala, o Deus da paz. Deus é paz. Romanos capítulo 16, versículo 20, nós encontramos a seguinte declaração: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Ainda em Efésios 2,14, nós lemos, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, produza a paz nos pecadores por meio de Cristo. Então, o nosso Deus soberano, ele não só realmente é a paz, mas ele produz a paz nos pecadores por meio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, nós vemos, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu creio também que esta deve ser a temática do cristão para esse tempo que nós estamos vivenciando, né? Procure reconciliar-se, procure realmente encontrar-se com Cristo, procure realmente viver uma vida que lhe traga satisfação, que lhe agrade, né? Mas nós vamos ver ainda Deus concedendo a perfeita paz durante os problemas e aflições. E essa realidade está bem próxima de nós. Como nós estamos vivendo momentos aflitivos nesse tempo de pandemia, né? Mas nós podemos sentir a paz invadir os nossos corações. E no versículo 7, há essa declaração do apóstolo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas nos perguntam por que você não tem medo, você não fica tranquilo diante de toda essa situação? Então nós temos uma resposta a essas perguntas em meio a tanta aflição. Porque eu sei que Deus está cuidando da minha vida, Deus cuida do seu povo, e essa paz que invade o meu coração é uma paz verdadeira, é uma paz real, e que você também pode alcançá-la. Mas, irmãos, diante de tantos ensinamentos, diante desse viajar na nossa imaginação, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem uma verdade em ação. E essa verdade é a seguinte: deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de afastamento social, nós precisamos buscar, né? Permitir que o Espírito Santo esteja produzindo obras de fé em nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja cuidando da nossa igreja, a começar
em cada um de nós, que nós possamos estar prontos e aptos a fazer a nossa parte para o desenvolvimento da Igreja do Senhor nesse tempo em que estamos vivendo. Mas também essa carta nos leva a uma ação e nos convoca para isso, né? No versículo 2, fazendo um retrospecto daquilo que já estudamos, procure manter a unidade com outros cristãos em seus pensamentos, atitudes, amor, espírito e propósito. Reconheça que o separatista, aqueles que têm direito à própria opinião, isso aí não é um ensinamento bíblico, mas nós precisamos estar nos unindo nessa força para vencer todas essas aflições. Precisamos ajudar o nosso companheiro, precisamos estar nos dispondo até mesmo a levar um pouco de tranquilidade e de paz a corações tão aflitos. E para isso, irmãos, é preciso que nós estejamos nos arrependendo e nos rendendo, nos livrando da arrogância que muitas vezes toma conta do nosso coração e das nossas atitudes, em nome da unidade do corpo de Cristo. Nos versículos de 5 a 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo mostrando para nós que ação devemos tomar. Precisamos adotar a atitude de Cristo, de altruísmo, serventia, humildade e obediência. Com certeza, irmãos, não podemos fraquejar nesses momentos pelo qual a Igreja do Senhor está vivenciando. No capítulo 2, versículos de 12 a 13, ele também traz uma outra ação para os nossos dias. Comprometa-se à obediência. Precisamos estar nos comprometendo com o Deus da seara, com o Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para um caminho de uma maravilhosa luz. E precisamos permitir também que a obra da salvação funcione completamente em nossas vidas. Se as nossas vidas foram transformadas naquele momento por Cristo Jesus, nós precisamos permitir que essa obra continue, que ela se torne efetiva no nosso viver, transformando a cada momento, fazendo-nos melhores a cada dia que estamos vivenciando. Reconheça que em toda a sua vida cristã deve haver disposição para fazer a obra de Cristo. Como é que está a sua disposição para servir o Senhor da Igreja nesse tempo de crise que nós estamos atravessando? E no capítulo 2, no versículo 20 e 21, tem uma outra ação. Compreenda que preocupar-se com os interesses de Jesus Cristo significa estar preocupado de maneira altruísta com o bem-estar dos outros. Então, muitas vezes nós estamos tranquilos, nós sabemos onde encontrar essa paz, onde encontrar essa tranquilidade, e nós nos fechamos. Nós guardamos todo esse processo para nós mesmos, não transmitimos às outras pessoas e elas continuam vivenciando assim terríveis pesadelos, né? Sem poder encontrar soluções, porque estão totalmente desesperadas. Mas no capítulo 4, versículos 8 e 9, nós encontramos essa atitude que devemos tomar. Determine os seus próprios pensamentos. Não permita que os outros o façam por você. Faça com que sua vida se concentre nas coisas que lhe tragam paz e alegria. Siga a liderança como fé, como modelo, né, da sua vida e da sua fé. Graças a Deus, nós temos uma liderança na nossa igreja que está preocupada com o momento que estamos vivenciando e também com o depois, quando essa crise passar. Queridos irmãos, eu creio que devemos ocupar o nosso pensamento da seguinte forma: como viver o Evangelho prático nesse tempo de epidemia? O que você pode fazer? O quanto você pode oferecer àquelas pessoas que estão ao seu redor para poder sentir-se tranquilas e sentir que Deus
pela sua infinita misericórdia, tem nos acolhido e tem nos sustentado e tem trazido para nós o livramento necessário a cada momento. Como servir a igreja após passar essa crise que estamos vivenciando? E aí vem as perguntas. O que posso fazer? Como fazer para revitalizar a minha igreja? Estamos sofrendo com essa separação social. Não podemos desfrutar dessa comunhão tão gostosa, calorosa, quando nós estamos adentrando a casa do Senhor para o adorar, para louvar e para adquirir conhecimento para o nosso desenvolvimento espiritual. Estamos apenas à distância, mas precisamos nos valer dessa oportunidade de, mesmo à distância, estar mostrando carinho, estar desenvolvendo a comunhão que deve haver no corpo de Cristo. Então, é preciso pensar, né? O que vamos fazer? Como será a igreja? Estamos passando por momentos difíceis. Nunca fomos impossibilitados de estar na casa do Senhor por um vírus, né? E agora nós estamos vivenciando isso. Eu espero que esse tempo, meus queridos irmãos, seja um tempo de meditação, seja um tempo de valorizar o estar na casa do Senhor. Que após passar essa crise, nós possamos realmente voltar para a casa do Senhor com um objetivo principal, de tornar o Evangelho conhecido e de valorizar esse tempo de comunhão que há no corpo de Cristo. E nessa busca de solução, lembrar que temos uma missão a cumprir como membros do corpo de Cristo e que nada possa arrefecer a nossa fé, o nosso ânimo e nem mesmo esfriar a nossa fé. Que nós possamos estar buscando ocupar o nosso pensamento. Como posso fazer? O que posso oferecer? Né? Para que a igreja possa se revitalizar após esse período que nós estamos atravessando. Ocupemos o nosso pensamento visando o crescimento e fortalecimento da igreja no tempo e após o tempo dessa crise que estamos vivenciando. Pare e pense. Qual tem sido os pensamentos que têm ocupado o seu coração, a sua mente? Pare e pense. Como você pode contribuir para o fortalecimento do irmão, do companheiro que está ao seu lado e daqueles que transitam à sua volta? Pare e pense. Como você pode ser útil, né, para o crescimento e para o fortalecimento dos irmãos e desfrutar dessa comunhão tão maravilhosa que há no corpo de Cristo. Não desanime. Deus está acima de tudo. E Ele está olhando por nós. E Ele tem um carinho, Ele tem um cuidado muito especial para com a sua igreja. E você faz parte desse carinho, faz parte dessa atenção que Ele misericordiosamente dispensa em todo momento às nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça próspero nessa caminhada, né? Nesse tempo em que estamos vivenciando, mas que sejamos fortalecidos em um nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo quanto ela tem fortalecido, trazido alento, trazido força, Senhor Deus, para o nosso viver cotidiano, para o nosso crescimento espiritual. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua igreja. Fortalece o teu povo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a perseverar nessa fé que temos em Cristo. E que nós possamos, Senhor Deus, estar prontos para lutar, para que a tua igreja esteja sendo fortalecida. Que a comunhão, Senhor Deus, seja revitalizada, até mesmo nesse momento de separação social. Que nós possamos sentir a tua poderosa mão atuando sobre as nossas vidas. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a liderança da tua igreja. Que nós possamos estar sendo sábios e orientados por ti
e buscando, Senhor Deus, ocupar os nossos pensamentos para como fazer e desfrutar dessa comunhão maravilhosa que há no corpo de Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoe-nos durante toda esta noite e em todos os dias do nosso viver. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.